Quero sua atenção máxima agora, principalmente você que é pai, você que é mãe e tem filho adolescente. Muito cuidado, viu? Porque os desafios perigosos que circulam nas redes sociais têm colocado a vida de crianças e adolescentes em risco. E muitas das pessoas que ficam cooptando esses adolescentes são adolescentes também. Por isso, hoje a gente está recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral Manaus a delegada Joyce Coelho, que é titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Pode entrar, delegada, fica à vontade, viu? Bom dia, bem-vinda ao Balanço Geral. Tudo bom? Delegada, a gente está comentando aqui justamente desses perigos, né? A gente vive numa era da tecnologia e o mundo digital geralmente é terra sem lei, pelo menos pelo que a gente vê. Tem lei, mas as pessoas descumprem constantemente. E muitos pais não se atualizaram, né, delegada? Não sabem o que fazer diante de uma situação como essa. Como que os pais podem monitorar, por exemplo, delegada, o conteúdo que os filhos estão acessando na internet? Bom dia a todos. É uma realidade desafiadora, tanto para os pais, familiares, como também para as escolas, porque tem um crescente aí de violência escolar também decorrente desse mundo digital que traz novidades, mas também que traz muitos perigos. Então, cada vez mais as plataformas têm se adaptado a esses alertas e há uma forma de controle parental, né? Os pais, eles podem fazer o controle parental ali nas classificações do que os filhos estão vendo. Os próprios jogos também, eles permitem esse tipo de controle, de acesso. Então, primeiramente, os pais têm que conhecer, é o desconhecido. E o desconhecido é muito perigoso. Então, os pais têm que conhecer, têm que se atualizar nesse mundo. Não é comparar com o passado, porque é uma realidade completamente nova, completamente diferente. Como eu vou lutar contra o que eu não conheço? Então eu preciso conhecer, eu preciso limitar o acesso do meu filho. Não é uma questão de liberdade, de tolir a liberdade, muito pelo contrário, é uma questão de proteção, porque o que a gente está vendo são crianças cooptadas ali, aliciadas para a exploração sexual, são crianças que acabam ali transmitindo conteúdos íntimos para que sejam vendidos em redes, são enganados por estelionatários ali naquele mundo virtual e muitos pais, muitas mães acabam sendo permissivos nesse sentido. Redes sociais proibidos para crianças, não é um ambiente feito para criança, é um ambiente feito para adulto e a gente vê comumente crianças fazendo dancinha no TikTok, livremente, TikToks abertos, onde qualquer pessoa adulta vai acessar aquele canal, vai interagir com aquela criança. Então, muitos pais desconhecem o que os filhos fazem na internet, desconhecem até a linguagem que essas crianças aprendem, que é um outro mundo. E, infelizmente, só quando acontecem tragédias, como, por exemplo, daquela criança que morreu após fazer o desafio ali da rede social, é que acende um alerta, mas esse problema está aí, precisa ser combatido e a atuação dos pais e responsáveis é primordial, porque eu que estou ali perto do meu filho, dentro de casa, então é minha obrigação fazer esse controle, saber o que ele está acessando, joguinhos, um simples joguinho, se o jogo possibilitar a interação, vai em algum momento acontecer esse assédio que vai levar essa criança ou esse adolescente a ter uma foto aí exibida, né? E uma vez uma foto dessa postada numa rede social é um prejuízo eterno. Bom, delegada, tem uma questão que também é muito importante, né? No mundo digital existem muitos fóruns, salas de bate-papo que, por exemplo, incentivam o suicídio, incentivam o estupro. E o seu filho, que é adolescente, pode estar participando de uma dessas salas de bate-papo e talvez nem saiba, mas ele, chamando o coleguinha para entrar nessa sala, pode estar também cometendo um crime, né, delegada? Exatamente. A gente também tem visto muito isso de suicídio de adolescente, cada vez com idades muito pequenas, crianças até. Então, não se imagina que existe esse submundo aí com esses grupos de WhatsApp que incentivam, que encorajam, que demonstram. A criança vai lá, aprende, se sente, fica curiosa naquele sentido e acaba cometendo um ato extremo como esse. Uma criança em formação não tem condições de examinar o perigo daquilo, assim como esses desafios
que só por curiosidade a criança acaba sendo atraída, né, para esses fins, como também fica na mão de pessoas adultas que manipulam essas crianças, esses adolescentes. Esses grupos, eles acabam sendo formados. Tem históricos já de pais que perceberam crianças mesmo em grupos de pedofilia, estavam infiltradas ali naquele grupo de crianças e adolescentes. Então, isso também tem que se fiscalizar. Muitas vezes o adolescente entende também muito de informática e fica escondido. O pai até dá uma monitorada ali no celular, mas não sabe, e aquele aplicativo está em algum lugar ali escondido, né? E a gente também tem a questão do bullying, que é feito na internet. Esse bullying, ele causa um prejuízo porque ele atinge um número indeterminado de pessoas. Então, aquele trauma, ele é generalizado e muitas vezes também acaba causando a depressão naquele adolescente. Aí, por conta desse bullying, ele entra num grupo desse de WhatsApp que estimula, que prega o suicídio, que ensina e acaba também tirando a própria vida, causando surpresa aos seus familiares que não o conhecem, não sabem, não tem uma abertura de conversa, isso também é muito importante com o adolescente, não conhece o linguajar do adolescente, os grupos que ele anda acessando e acaba sendo uma grande surpresa ali revelada como uma tragédia. Eu acho, inclusive, delegada, que o bullying é um dos principais problemas para os adolescentes hoje em dia, né? Muita coisa acontece nas redes sociais. Antes o bullying era só frente a frente, ali na escola, perto de casa, aquela implicância, mas passou para as redes sociais, falando mal. Ah, o cabelo do fulano é feio, o fulano é gordinho, o fulano é isso e aquilo. E os pais precisam sempre estar atentos ao que os filhos andam falando e fazendo também nas redes sociais, né? Por exemplo, delegada, peguei meu filho num grupo, ele está praticando bullying com alguém. Qual a melhor forma de solucionar esse problema? Bom, na verdade o bullying agora ele é crime. Antigamente era só aquela zoação, né? E aí o bullying ele foi recentemente tipificado, o bullying, cyberbullying, é crime, é uma conduta que precisa ser denunciada. Não repetindo a conduta, por exemplo, o adolescente sofre bullying, eu vou lá, devolvo na mesma moeda. Não é bem assim, porque isso causa um prejuízo muito grande. Hoje os meios de comunicação, eles acabam atingindo um número imenso de pessoas. A gente, em contato com o adolescente, a gente acaba também aprendendo a lidar com isso. Existem listas, Alisson, de colégios para colégios que fazem a lista com o nome dos adolescentes dizendo essa menina aqui já fez isso, com palavras de baixo calão. E essas listas são divulgadas entre as escolas, que eles chamam de exposed. Acabam falando dos adolescentes. E isso atinge um número incrível de pessoas, um número indeterminado de pessoas. E você imagina um adolescente de 12, 13 anos nessa situação, sendo exposto aí em várias listas. O que esse adolescente vai sentir? E muitas vezes não tem um canal de comunicação, não conta para os pais, não toma uma providência. Então, o bullying e o cyberbullying sendo tipificado como crime, a conduta é denunciar. Se for o seu próprio filho, também tome essa providência. Eu sempre falo que quando a gente lida com adolescente, nós temos que nos preocupar não somente que o nosso filho seja vítima, mas também que ele seja autor, né, de algum ato infracional, até porque é uma fase ainda que ele tem a chance, né, de se ressocializar, tem a chance de ressignificar esse caminho para não cometer atos aí tão bárbaros. Só o conhecimento mesmo, a orientação, o conhecimento, a fiscalização constante para que a gente possa, de fato, proteger os nossos adolescentes. Delegada, por falar em crimes entre adolescentes, a gente tem visto recentemente muitas brigas, principalmente na saída da escola. Adolescentes ali que ficam se degladiando na frente das instituições, se xingando e vão até, né, para as vias de fato, começam a se agredir. Teve um caso recente, inclusive, pode encher a tela com as imagens, que aconteceu lá no Terra Nova, na zona norte de Manaus. Essa aí é a mãe de uma aluna que, depois que a filha dela sofreu bullying, foi lá tirar satisfações com a aluna que teria xingado a estudante. Ela acabou agredindo a aluna, então os pais precisam também ter esse tipo de cuidado, orientar realmente os filhos e o principal, né, delegada, saber quando acionar a polícia. Exatamente, a gente já evoluiu, né, dessa forma aí de defesa. O direito existe para regular, né, para regular as relações sociais. Então, o que acontece? Você não vai
proteger teu filho cometendo um crime, né? Então, existe, o ECA discriminou aí que o adolescente, a partir de 12 anos, ele responde pelos seus atos infracionais. Então, se o teu filho for agredido por um adolescente, procura a DEAI, faz a denúncia, ele vai passar pelo procedimento. Nós não estamos nessa lei de talião mais olho por olho, dente por dente. Então, por exemplo, se um adulto vai tomar as dores do filho, o que é compreensível, a gente como mãe entende que dói, né? Que você quer proteger, você quer ir lá, mas você não vai cometer um crime para isso. Por exemplo, a mãe que se sentiu ofendida aí porque a filha foi agredida, vai lá e devolve na mesma moeda, essa mãe vai ser responsabilizada pela lesão que ela causou a essa adolescente, né? E responsabilizada como adulta, que é muito mais grave. Então, é doloroso, mas faça denúncia na DEAI para que esse adolescente que infringiu, que atingiu outro adolescente, seja com bullying, seja com lesão, com ameaça, para que ele seja responsabilizado dentro da lei e não cometa um crime para defender, porque aí acaba perdendo a sua razão. Inclusive, muita gente fala, é briga de estudante, Alisson, não vai dar em nada, isso aí é um estudante batendo no outro, isso é normal, mas não é normal não, viu? Existe uma lei agora contra o bullying, como a delegada falou, e também contra o cyberbullying. Inclusive, delegada, desde a criação dessa lei, aumentaram as denúncias sobre esse tipo de crime entre adolescentes? Com certeza, aumentaram as denúncias, nós temos recebido bastante casos aí, principalmente de cyberbullying, né, que é realmente um dano muito maior, porque ele atinge muitas vezes um número indeterminado, como eu já disse, e também é de difícil apuração, porque o crime causado no meio cibernético, ele tem uma dificuldade de você saber que aquele autor que está cometendo, muitas vezes ele está no anonimato, né? Ele usa a rede social como anonimato. Mas como você bem disse, a internet não é terra sem lei, então a gente tem recursos para que a gente possa identificar perfis falsos que foram criados com esse objetivo de praticar o cyberbullying. Então faça a denúncia pelo Disque 181 da Secretaria de Segurança Pública, fatos cometidos por adolescentes, procure diretamente a DEAI, faça a denúncia que nós temos como apurar e também responsabilizar esse adolescente. Bom, para você que está chegando agora na Record, ligadinho aqui no 15.1, estamos recebendo hoje a delegada Joyce Coelho, que é titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Ela está esclarecendo aqui tudo sobre os crimes na internet entre adolescentes e também sobre o bullying e cyberbullying. Delegada, eu gostaria que a senhora deixasse um recado para os pais que têm adolescentes em casa sobre tudo isso que a gente está vivendo nos dias de hoje. Bom, o ideal é que você proteja controlando, fazendo esse controle parental. O mais importante meio de proteção é a prevenção, né? Não é proibindo, até porque os meios tecnológicos eles estão aí também para que a gente possa crescer, para que a criança possa crescer, ter conhecimento, mas observar os limites de idade. Por exemplo, redes sociais de nenhuma forma devem ser utilizados livremente por crianças. Tem mães que dizem assim, eu controlo a rede social do meu filho porque eu tenho a senha e ele também. Mas vamos supor, você tem a senha. Essa criança trocou mensagem com alguém num perfil aberto. E aí essa pessoa foi lá e fez o teu filho vazar uma imagem, vamos dizer assim. A criança vai lá e apaga. Quando você vai fiscalizar, não tem mais a imagem lá, porque a criança, muitas vezes, ela sabe usar o recurso tecnológico muito melhor do que a mãe, do que o pai. Então, assim, rede social, menos de 12 anos, não pode de jeito nenhum. A partir daí você vai regulamentando, você vai dizendo as regras, limitando também o período de acesso, né? Porque as crianças estão aí com muitas horas de tela, isso aí causa prejuízos mentais até para a pessoa que fica com esse uso, né, grande de telas, não estuda e fica direto ali no celular. Então, limite o uso, limite os horários, limite a idade dos seus filhos e vá acompanhando de perto esse desenvolvimento para que não tenha o dissabor de acontecer o que aconteceu aí com esses pais que perderam essa criança para um desafio de rede social. Certo. Delegada, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral, viu? Seja sempre muito bem-vinda. Até a próxima, delegada. Tchau, tchau.